Uma mãe olha para o quarto do seu filho e diz: Meu Deus, isso é uma bagunça. Juninho, seu quarto tá um caos, vem aqui arrumar. Mas, olha só, como é que ela consegue enxergar isso e dizer que é um caos? Aí você vai dizer: Professor, não tá vendo não, as coisas estão todas jogadas, está tudo aqui fora de ordem. Olha só aqui a cama desarrumada. Meu Deus do céu, isso aqui parece um lixeiro, professor. E o senhor ainda está perguntando como é que ela consegue identificar que isso é um caos? Sim, afinal de contas, o que é o caos? O que é ordem? Olá, eu sou o professor Manuel e nós somos aqui do Kaizen. Vamos definir hoje o que é ordem e o que é caos. Será que a gente vai conseguir isso? Será que essa imagem que você está vendo aqui, o pessoal numa fila, será que isso é ordem? Professor, caos não é o oposto de ordem, mas para saber o oposto de algo eu não tenho que saber o que é aquilo? Afinal de contas, vamos definir primeiro o que é ordem. Vamos de novo olhar para a imagem que está aparecendo aqui. Olha só, pessoal, numa fila de um banco. Isso é ordem? Professor, eu acredito que sim. Eu acredito que isso seja ordem. Afinal de contas, todo mundo está ali um atrás do outro, ordenadamente, e isso faz total sentido para mim. Ótimo. Isso faz sentido para mim. Isso aí está uma organização aceitável. Olha só, temos livros e os livros também seguem um ordenamento. Olha, nós temos o Hobbit, Sociedade dos Anéis, Duas Torres e o Retorno do Rei. Ou seja, nós temos o livro 1, 2, 3. Os livros são ordenados para que você consiga lê-los numa ordem que faz sentido, numa lógica. Então, nós podemos definir que ordem é tentar harmonizar as coisas. Podemos definir ordem como tentar harmonizar as coisas de uma forma organizada e que faça sentido. Olha só, nós vamos usar para isso dois filósofos. O primeiro deles, o Immanuel Kant. Para o Kant, a mente humana é uma mente racional e lógica. Ela sempre vai buscar uma ordem em tudo. Então eu vou olhar aqui para o armário de alguém e vou dizer: ah, você organizou os seus vestidos por cor. Olha só, você organizou os seus calçados aqui por social, casual. Olha só, aqui na sua casa você colocou o quarto na frente para pegar mais vento. Então eu sempre vou tentar arrumar uma razão, e por tentar arrumar uma razão eu vou buscar uma lógica. Já para o nosso querido Aristóteles, a ordem é simplesmente uma organização natural. Para Aristóteles, todas as coisas têm um propósito, e por essas coisas terem um propósito, ou seja, elas já estão em um ordenamento. Então vamos pensar no seguinte: por que existe o leão? O leão tem o propósito de não deixar as zebras e outros animais que poderiam acabar com as... Para que existem as formigas? Para manter os fungos também sob controle. Então tudo acaba tendo um propósito no ciclo da vida, na ecologia, do porquê a água é mais salgada. Tudo existe um propósito, e isso aí era uma definição de Aristóteles sobre a ordem. Existe uma cena do Senhor dos Anéis onde o rei Théoden de Rohan, ele fala para o Gandalf que perdeu o filho e é a pior dor que um pai pode sentir na vida, porque não é natural. Então ele estava sendo bem aristotélico nisso. Afinal de contas, os velhos, teoricamente, eles devem morrer antes dos mais novos, ou seja, a pessoa vai vivendo, e ele deve sim morrer antes dos mais novos. Então essa é a ideia, e essa é uma definição do que seria a ordem: é tentar harmonizar as coisas de uma forma que elas fiquem realmente organizadas e que elas tenham um sentido. Mas afinal de contas, nós já definimos ordens. E o caos? Dos vários conceitos de caos, existe um da cosmologia grega que é o caos primordial, ou seja, é aquele vazio, aquela bagunça, aquele monte de energia ali maluca rodando para tudo que é lugar, se autodestruindo e se autocriando, ou seja, aquela energia caótica primordial, aquele bolsão primordial de onde viria o universo assim que o fosse colocado em ordem. Então, para os cosmólogos gregos, né, existe essa ideia de caos, de que seria esse caos primordial, uma energia que se cria e se autodestrói até que finalmente foi colocada a ordem, e aí sim se criou
o universo. Existe o conceito de caos, que é a falta de funcionalidade, ou seja, esse quarto aí. Realmente esse quarto não está nada funcional, você não vai conseguir encontrar algo muito fácil aí e as coisas parecem que realmente não estão harmonizadas. Então olha só, você não vai conseguir encontrar nada com facilidade e eles também não têm nada lógico aqui. As coisas não estão, pega uma cueca vermelha para mim, você vai ter que achar na maluquice, elas não estão guardadas na gaveta, numa certa ordem de cor ou alguma coisa do gênero. Não, você não tem uma funcionalidade, então caos. Existe o caos também da teoria do caos. O que é que o caos, a teoria do caos pode ser conceituado, professor? É aquela pequena mudança no sistema que vão levar a grandes consequências. Sabe aquela história do efeito borboleta? O cara viajou no tempo, trocou um lápis de lugar e por aquilo ali os nazistas venceram a guerra. Então essa ideia de teoria do caos, do efeito borboleta, se encaixa perfeitamente nesse conceito. Professor, esse conceito parece muito abstrato. Não, não é não. Pensa numa peça de um relógio que se solta e aí ela quebra todas as outras peças do relógio. É um conceito bem concreto e bem fácil de se entender. Nós temos caos e ordem, e isso não quer dizer que eles andam desgrudados. Na verdade, um faz parte do outro, né? Acredite que a ordem está ali contida dentro do caos, né? O caos representa um conjunto maior do que seria a ordem. Já para o Nietzsche, elas são integradas, elas fazem parte da mesma coisa e o caos é muito necessário, principalmente para o fator criativo, né? Para a ordem de criação. Para o Nietzsche, o caos é fundamental para que você crie coisas. Então a gente pode ver aí esse painel que é chamado aí o caos criativo ou caos organizado, onde as pessoas conseguem trabalhar, conseguem criar ideias produtivas e criativas só olhando para aquele mural. E aí? Você gostou do conceito de caos e ordem? Você entendeu os conceitos de caos e ordem? Será que você está pronto para fazer uma prova ou estaria pronto para conversar com alguém sobre caos e ordem? Se você quiser saber mais sobre isso, olha que os filósofos, volta aqui, escuta os que nós recomendamos, vai atrás das obras dele, procura essas obras, lê, porque ler é muito importante, não só para o aprendizado, mas para o desenvolvimento pessoal de qualquer pessoa. Curta, comenta, compartilha. Eu sou o professor Manuel, aqui do Kaizen, e até a próxima.